Expectativa é o veneno que você mesmo bebe achando que o mundo vai morrer. É o castelo que você constrói no meio do deserto, sem tijolo, sem cimento, e ainda reclama quando o vento derruba. Quem vive de expectativa não vive da realidade. Vive de um amanhã que nunca chega, de um vai mudar que nunca muda, de um ela vai entender que nunca entendeu. Você se prende ao que inventa e esquece de olhar o que está acontecendo. E por isso se arrebenta. Expectativa é o que transforma pequenos problemas em tragédia. Você acha que as pessoas vão se comportar como você faria. Você acredita que o chefe vai reconhecer seu esforço, que o amigo vai te pagar aquele dinheiro, que o amor vai ser recíproco. Você aposta em promessas que ninguém fez. Você escreve roteiros na cabeça e se frustra porque ninguém tá atuando do jeito que... E a culpa é sua. Quem colocou os outros em um papel que eles nunca aceitaram foi você. Quem criou uma história que só existe na sua cabeça foi você. Quem agora sofre como se fosse traído foi você mesmo quem se enganou. Expectativa. Uma dívida emocional que você cobra dos outros sem que eles saibam que te devem. E quando eles não pagam, você se ofende, se magoa, se fecha. E não entende por quê. Você esperava algo, mas ninguém prometeu. Você queria algo, mas ninguém disse que daria. Você achou que merecia, mas o mundo não funciona com base no equivoca. A vida não entrega aquilo que você deseja, mas aquilo que você suporta. E quem vive esperando vive fraco, porque não constrói o que precisa, apenas aguarda o que gostaria. O problema não é sonhar. O problema é viver dependente do que não está nas suas mãos. Quem vive assim abre mão do controle, e quem não tem controle vive à mercê de qualquer vento. Se tratam bem, sorri. Se tratam mal, chora. Se elogiam, se empolga. Se criticam, se destrói. A vida se torna uma montanha-russa emocional porque você colocou o seu bem-estar no que os outros fazem, no que os outros falam, no que os outros decidem. Você terceirizou o comando da própria alma. E isso custa caro. Expectativa também é apego. Você se apega ao resultado, se apega à pessoa, se apega à ideia de como as coisas deveriam ser e não percebe que tudo isso escapa pelos dedos. A realidade nunca vai se comportar como um quadro que você pinta. O mundo não é feito para te agradar, e por mais que você insista, não é o seu desejo que molda os fatos. É a sua ação diante dos fatos que determina quem você é. E sei, você reage com fraqueza, então será fraco. Se reage com desequilíbrio, será desequilibrado. Não importa o que acontece com você, importa o que você faz com o que acontece. E se você estiver cheio de expectativa, vai fazer a pior coisa possível. Vai sofrer por antecipação, vai reclamar por frustração, vai se amargurar por decepção. Expectativa não é esperança, é prisão. Esperança é quando você se prepara para o pior, mas trabalha pelo melhor. Expectativa é quando você se prepara para o melhor e entra em colapso com o pior. É o cara que planta batata e espera colher morango. E ainda culpa o solo, o clima, o universo. A verdade é dura. O mundo não está nem aí para o que você espera. E quanto mais cedo você entender isso, menos tempo vai perder tentando arrancar flores de terreno seco. Quem vive de expectativa está sempre cansado, porque além de lutar contra os desafios reais, ainda carrega o peso de ilusões. E isso consome, isso desgasta. Isso quebra a mente e o corpo, porque você investe energia em controlar o incontrolável. Você aposta sua paz em uma loteria emocional. E isso nunca termina bem. Você se decepciona com os outros, mas no fundo está decepcionado com você mesmo por ter acreditado demais, confiado demais, projetado demais. E isso gera culpa, gera raiva, gera amargura, tudo desnecessário. Aquele que vive sem expectativa não é frio, é livre. É alguém que olha o mundo como ele é e não como gostaria que fosse. É alguém que age com presença e não com fantasia. É alguém que encara os fatos sem filtro, que aceita a queda sem drama, que aprende com o erro sem lamento. É alguém que não espera nada, mas está pronto para tudo. E por isso, não se abala. Porque não está ancorado em castelos de areia. Você foi ensinado a criar expectativa. Desde pequeno disseram que se você se comportasse bem, seria recompensado, que se fosse educado, as pessoas seriam boas com você, que se estudasse, teria um bom emprego, que se fosse fiel, teria amor eterno. E agora que cresceu, não entende por que o mundo não funciona assim. Porque não funciona. Nunca funcionou. Não existe justiça automática. Não existe recompensa garantida. O que existe é realidade. E ela é crua, dura, indiferente. As suas vontades. Quem entende isso, para de chorar por coisas que nunca foram prometidas. E começa a agir pelo que realmente importa. Expectativa é um tipo de arrogância disfarçada. Você acredita que o universo deve girar ao redor da sua ideia. Teacher. Você espera que os outros façam o que você faria. Você acredita que tem direito ao que quer.
E isso te torna frágil, porque quando o mundo não confirma sua fantasia, você quebra. Você se sente traído, você se revolta, mas o mundo não. Errou com você. Foi você que errou ao esperar. Ninguém deve nada a você. A vida não está em dívida com você. Você não é o centro do enredo. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais forte vai se tornar. Porque quem não espera nada pode aproveitar tudo. Quem não se ilude com o amanhã, trabalha no hoje. Quem não exige retribuição, se move por convicção. E isso constrói firmeza. Isso cria clareza. Isso garra pós. Expectativa é como andar com os olhos vendados acreditando que a estrada será reta. E depois reclamar dos tombos. Você caminha no escuro achando que vai dar certo só porque quer. Isso é loucura. O certo é andar atento, ver o que está à frente, adaptar-se, corrigir a rota, lutar pelo possível. Fazer o que precisa ser feito sem exigir garantias. E isso não te torna pessimista. Te torna preparado. A maioria dos fracassos não vem da dificuldade, vem da ilusão. Gente que esperava ser amado e não foi. Gente que esperava reconhecimento e recebeu silêncio. Gente que esperava apoio e teve abandono. E aí travou. Se perdeu, desistiu, porque estava pendurado na corda da expectativa. Quando essa corda arrebenta, só sobra o chão. E quem não tem força para se levantar do chão permanece caído, não porque faltou oportunidade, mas porque esperou demais. Você quer parar de sofrer, perde os peros. Não espere mudança. Mude, não espere justiça. Seja justo, não espere reconhecimento. Faça o que tem que ser feito. Não espere amor. Ame com dignidade. E se não for correspondido, vá embora com a cabeça erguida. O segredo não é controlar os outros, é controlar a si mesmo. E quem controla a si mesmo não depende do que não pode controlar. Você quer ser firme? Então aprenda a matar a expectativa antes que ela mate você. Não crie fantasmas. Não invente promessas, não idolize pessoas, não projete futuro, trabalhe com o que há, faça o que pode, ande com os pés no chão. Tenha disciplina, tenha clareza e aceite o que vier. Sem drama, sem choro, sem culpa, o mundo não vai mudar por causa do seu desejo. As pessoas não vão te tratar melhor porque você acha que merece. A realidade não vai se dobrar à sua imaginação. Mas se você deixar de esperar e passar a agir, você muda o seu lugar no mundo. Você se torna confiável, sólido, presente. Você se torna alguém que não se abala com o caos, que não recua com o desprezo, que não desmorona com a decepção. Porque você já sabe, não há nada a esperar, só há o que fazer. Quem vive sem expectativa vive pronto. Vive centrado, vive leve, porque não carrega mais o fardo do deveria ser. Só lida com o que é. E isso liberta, isso fortalece e isso muda tudo. Enquanto os outros estão ocupados se decepcionando, você está ocupado construindo. Os outros choram pelo que não receberam, você age pelo que precisa ser feito. Enquanto os outros se sentem traídos por suas próprias ilusões, você está em paz por não ter criado nenhuma. Essa é a chave. Destrua a expectativa antes que ela destrua você. Faça isso todo dia. E você vai descobrir uma força que ninguém pode tirar. Porque ela não depende de ninguém. Ela vem de dentro, ela vem da verdade, ela vem do real. E o real nunca decepciona. Porque o real nunca promete. Ele apenas é. E quem aprende a ser com ele não sofre mais. Age, vive e vence.